Autumn Hayes, mãe solteira batalhadora, nunca imaginou que sua vida mudaria da noite para o dia, até que o bilionário Damian Crawford lhe fez uma proposta. 1 ano de casamento em troca de segurança financeira. Mas, à medida que seu casamento falso se torna perigosamente real, o amor reescreverá seu contrato? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. O despertador tocou às 5h30 da manhã e Autumn Hayes gemeu ao alcançá-lo, para silenciá-lo. Seu pequeno apartamento ainda estava escuro. A luz da manhã mal penetrava pelas cortinas desgastadas. Depois de um momento se permitindo desejar mais sono, ela jogou as pernas para fora da cama e se levantou. Mais um dia, mais R$1, sussurrou, para si mesma, passando os dedos pelos cabelos castanhos e emaranhados. O apartamento estava silencioso, enquanto ela caminhava até o banheiro, com cuidado para não acordar Elliot. Seu filho de 5 anos ainda dormia profundamente, no pequeno quarto que dividiam. Autumn olhou para sua forma adormecida, seus cachos loiros espalhados pelo travesseiro, e sentiu seu coração se encher de amor, apesar do cansaço. 30 minutos. Depois, recém-banhada e vestida com seu uniforme de garçonete, Autumn estava na cozinha preparando o café da manhã. As contas espalhadas pela mesa da cozinha chamaram sua atenção, e ela franziu a testa. Os avisos de contas vencidas estavam se tornando mais frequentes, e a creche havia aumentado suas taxas novamente. Mamãe? A voz sonolenta de Elliot veio da porta. Autumn se virou, forçando um sorriso brilhante. Bom dia, meu raio de sol. Pronto. Para o café da manhã? Elliot assentiu, esfregando os olhos enquanto subia em uma cadeira à mesa. Posso comer panquecas de dinossauro? Não hoje, meu bem. Estamos atrasados. Que tal cereal? Farei panquecas de dinossauro neste fim de semana, prometo. A decepção em seu rostinho quebrou seu coração, mas ela rapidamente o distraiu falando sobre seu dia na escola infantil. Enquanto comiam, Autumn calculou mentalmente quanto tempo extra precisaria trabalhar para cobrir as contas deste mês. Você vai me buscar hoje? Perguntou Elliot, com leite escorrendo pelo queixo. Autumn limpou, com um guardanapo. A senhora Rodrigues vai te buscar, lembra? A mamãe tem que trabalhar até tarde hoje. Mas você sempre trabalha até tarde, fez um bico. Eu sei, querido, mas lembra por quê? Para que possamos economizar para aquela grande viagem à Disney um dia, lembrou-o, usando a viagem dos sonhos deles como motivação. A verdade era que a Disney parecia tão inatingível quanto uma viagem à lua neste momento. Depois de deixar Elliot na escola, Autumn correu para seu primeiro emprego no Sunnyside Diner. A correria da manhã já estava a todo vapor, e seu chefe, Frank, lançou-lhe um olhar severo enquanto ela amarrava o avental. Você está 5 minutos atrasada, Hayes. Desculpe, Frank. O Elliot estava lento esta manhã. O rosto de Frank amoleceu um pouco. Ele tinha um carinho especial por pais solteiros. Só não faça disso um hábito. A mesa 7 precisa de café. A manhã passou em um turbilhão de recargas de café, pedidos de café da manhã e sorrisos forçados. Ao meio-dia, os pés de Autumn já estavam doendo, mas ela ainda tinha 6 horas pela frente, seguidas de seu turno da noite na loja de conveniência. Durante seu intervalo, Autumn sentou-se no beco atrás do restaurante, contando suas gorjetas. Não era ruim para uma segunda-feira, mas ainda não era o suficiente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu ex-marido, Ryan. Não consigo pagar a pensão alimentícia este mês, desculpe, vou compensar. Autumn olhou para a mensagem. A raiva e a decepção a invadiram. Ela deveria ter esperado. Ryan vinha compensando nos últimos 3 anos. Suas promessas eram tão vazias quanto sua conta bancária. Tudo bem? Perguntou Tina, outra garçonete, ao sair para fumar um cigarro. Autumn rapidamente enxugou uma lágrima. Sim, tudo bem. Só a situação usual de pai irresponsável. Tina clicou a língua com simpatia. Homens. Não se pode viver com eles. Não se pode matá-los. Ambas riram, mas o coração de Autumn não estava nisso. Sabe, disse Tina, afastando a fumaça de Autumn, minha prima fez uma coisa. Ela se inscreveu em um desses serviços de encontros que combinam pessoas comuns com pessoas ricas. Acabou, se casando com um cara mais velho com dinheiro.
Agora ela mora em uma mansão em Connecticut. O que, tipo um serviço de sugar daddy? Perguntou Autumn enrugando o nariz. Tina deu de ombros. Chame como quiser, mas ela não está se preocupando em pagar sua conta de luz. Eu prefiro lutar com dignidade do que me vender, respondeu Autumn com firmeza, levantando-se quando seu intervalo terminou. Só estou dizendo, às vezes o orgulho não paga as contas, Tina gritou para ela. A conversa ficou com Autumn durante todo o seu turno. Não que ela jamais considerasse tal coisa, mas o que ela não faria por Elliot? A pergunta a assombrava enquanto ela servia pratos de batatas fritas e hambúrgueres a clientes que nem sequer a olhavam. A noite chegou e Autumn correu para pegar Elliot com a senhora Rodrigues, sua vizinha idosa que o cuidava depois da escola. Elliot já estava quase dormindo, e Autumn sentiu-se culpada por arrastá-lo para a loja de conveniência para seu turno noturno. Desculpe, meu bem. Apenas 3 horas, e depois vamos para casa, prometeu, deixando-o com livros de colorir na sala dos fundos da loja. O Sr. Patel, o dono da loja, era compreensivo com a situação de Autumn e permitiu que Elliot ficasse no depósito durante seu turno. Não era ideal, mas ela não tinha outras opções. Por volta das 21 horas, a loja estava vazia, exceto por um cliente em um terno de aparência cara, que examinava a seção de vinhos. Autumn estava reabastecendo cigarros atrás do balcão quando o sino acima da porta tilintou. 3 jovens de moletom entraram, seus rostos parcialmente obscurecidos. Autumn sentiu um arrepio na espinha. Algo não estava certo. Posso ajudar? Perguntou ela, sua voz mais firme do que se sentia. O mais alto se aproximou do balcão. Esvazie o caixa. Agora. O coração de Autumn disparou. Elliot estava na sala dos fundos. Olha, nós não guardamos muito dinheiro aqui. Eu disse agora. O homem sacou uma arma, apontando-a diretamente para ela. O homem de terno, que havia estado observando silenciosamente do corredor de vinhos, de repente falou. Eu não faria isso se fosse você. Todos os olhos se voltaram para ele. Ele estava parado calmamente, uma garrafa de uísque caro em uma mão, sua postura relaxada, mas de alguma forma intimidadora. Cuide da sua vida, cara, retrucou um dos assaltantes. O estranho de terno não se mexeu. A polícia já está a caminho. O alarme silencioso foi disparado quando vocês entraram. Autumn não havia disparado nenhum alarme, mas manteve sua expressão, impassível, seguindo o jogo. Você está blefando, disse o homem com a arma, mas a incerteza havia se insinuado em sua voz. Estou? O estranho conferiu o relógio. Eu diria que vocês têm cerca de 60 segundos antes de este lugar ser cercado. Sua escolha. Os 3 homens trocaram olhares. Então, o líder amaldiçoou. Vamos! Eles saíram correndo da loja, quase derrubando uma vitrine em sua pressa. As pernas de Autumn cederam e ela desabou no chão atrás do balcão, seu coração batendo forte. O estranho se aproximou, colocando o uísque no balcão. Você está bem, senhorita Hayes? Autumn. Hayes conseguiu dizer, em pé com pernas bambas. E sim, estou bem, obrigada. Ele acenou com a cabeça. Damian Crawford. Na verdade, não havia um alarme silencioso, não é? Autumn balançou a cabeça. Não, o Sr. Patel não pode pagar esse tipo de sistema de segurança. Mamãe? A vozinha de Elliot veio da sala dos fundos. Ele estava na porta, esfregando os olhos. Eu ouvi vozes altas. Autumn correu até ele, ajoelhando-se para abraçá-lo com força. Tudo bem, querido. Apenas alguns clientes mal educados. Damian Crawford observou a interação com interesse. Seu filho? Sim, respondeu Autumn, subitamente consciente de o quão pouco profissional ela devia parecer com seu filho no trabalho. Eu normalmente não o trago, mas minha babá cancelou. Não precisa de explicações, interrompeu Damian, sua voz mais suave do que antes. Ele alcançou a carteira e entregou a Autumn um cartão de visita. Se você precisar de um emprego melhor remunerado, me ligue. Antes que Autumn pudesse responder, ele colocou uma nota de $100 no balcão ao lado do uísque. Fique com o troco. E com isso ele se foi, deixando Autumn olhando para o cartão de visita em sua mão. Damian Crawford, CEO, Crawford Enterprises. Leu em voz alta. Na manhã seguinte, depois de outra noite agitada,
Preocupando-se com o que poderia ter acontecido na loja, Autumn estava de volta ao restaurante. Ela continuava pensando no misterioso Damian Crawford e sua oferta. Um salário. Melhor mudaria tudo para ela. E, Elliot, terra chamando Autumn, chamou Frank, tirando-a de seus pensamentos. Pedido para a mesa 12. Enquanto ela entregava pratos de panquecas a uma família de 4 pessoas, Autumn não pôde deixar de invejar a normalidade deles. Uma mãe, um pai e 2 crianças, todos desfrutando do café da manhã juntos. Era a vida que ela um dia havia imaginado para si. E Elliot, ao final de seu turno, a curiosidade a dominou. Ela pesquisou Damian Crawford em seu telefone e ficou pasma com os resultados. Artigos da Forbes, notícias de negócios, páginas da Sociedade. Ele não era apenas rico, ele era um dos homens mais ricos da cidade. Sua empresa familiar, Crawford Enterprises, era um império de desenvolvimento imobiliário que valia bilhões. "O que alguém como ele quer com alguém como eu?", murmurou ela. 2 dias depois, após muito debate interno, Autumn discou o número no cartão de visita. Para sua surpresa, ela foi imediatamente conectada ao próprio Damian, Crawford falando. "Ah, olá, sou Autumn Hayes, da loja de conveniência na outra noite." Houve uma pausa. "Senhorita Hayes, eu estava começando a pensar que você não ligaria." "Eu estive ocupada", respondeu ela, e então fez uma careta com o quão defensiva ela soou. "Claro. Você está interessada na minha oferta? Qual é exatamente a oferta?" Seu cartão apenas dizia para ligar sobre um emprego. "Prefiro discutir negócios pessoalmente. Você está livre esta noite? Digamos às 7 horas. Autumn hesitou. "Eu precisaria trazer meu filho. Não posso pagar uma babá com pouco aviso. E isso não é problema. Eu mandarei um carro para vocês 2. Antes que ela pudesse argumentar, ele continuou. "Envie seu endereço para este número. O nome do motorista é Thomas, ele é muito confiável." 2 horas depois, Autumn se viu sentada no banco de trás de uma limusine de luxo com Elliot, dirigindo por bairros que ela normalmente só via em revistas. Elliot estava de olhos arregalados, pressionando o rosto contra a janela enquanto passavam por casas enormes, com gramados bem cuidados. "Mamãe, nós vamos para um castelo?" ele perguntou. O motorista Thomas riu do banco da frente. "Bem perto, jovem." A casa de Damian Crawford era realmente parecida com um castelo. Uma mansão extensa afastada da estrada, com uma entrada circular e fontes de cada lado da entrada principal. Autumn sentiu-se cada vez mais deslocada em seu vestido simples e sapatos gastos. Thomas os acompanhou até a porta, que foi aberta por uma mulher na casa dos 60 anos, usando o uniforme de empregada doméstica. "Senhora Hayes e o jovem Sr. Elliot", anunciou Thomas. "Aqui para ver o Sr. Crawford." "Claro", disse a mulher com um sorriso caloroso. "Sou a Sra. Winters. O Sr. Crawford está esperando no escritório. E preparei alguns biscoitos. E leite na cozinha para o jovem cavalheiro, se for aceitável." Autumn olhou para Elliot, que praticamente pulava de alegria ao ouvir falar em biscoitos. "É muito gentil, obrigada." A Sra. Winters pegou a mão de Elliot. "Estaremos logo ali, no corredor, se precisarem de alguma coisa." Autumn foi então conduzida a um grande escritório repleto de livros e móveis de aparência cara. Damian Crawford levantou-se de trás de uma escrivaninha quando ela entrou. "Sra. Hayes, obrigado por vir", disse ele, indicando uma cadeira, em frente à sua escrivaninha. "Sr. Crawford", ela assentiu, sentando-se rigidamente na beirada da cadeira. "O senhor mencionou uma oferta de emprego?" "Sim, mas primeiro, posso oferecer algo para beber? Água? Café? Algo mais forte?" "A água está ótimo", respondeu ela, tentando esconder seu nervosismo. Enquanto ele servia água de uma garrafa de cristal, Damian a observou. "Você provavelmente está se perguntando por que eu a chamei aqui." A ideia passou pela minha cabeça. "Eu não sou exatamente material para a executiva." "Não se menospreze, Sra. Hayes. O que vi na outra noite foi uma mulher com notável compostura sob pressão." Ele entregou a água a ela. "Mas você está certa de que não estou oferecendo um emprego convencional." A guarda de Autumn se elevou imediatamente.
Se isso for algo inapropriado, não é o que você está pensando, interrompeu ele, voltando para sua cadeira. É uma proposta de outro tipo. Preciso de uma esposa. Autumn quase engasgou com a água. Desculpe, uma esposa temporária. Damian esclareceu sua expressão completamente séria. Por um ano, com termos e condições muito específicos. Isso é alguma espécie de brincadeira? Eu lhe asseguro que não é. Ele inclinou-se para a frente, juntando as mãos sobre a mesa. O testamento do meu avô estipula que devo ser casado até meu 40º aniversário para manter o controle da Crawford Enterprises. Esse aniversário é daqui a 3 meses. Autumn olhou para ele esperando a piada. Quando nenhuma veio, ela riu nervosamente. E você está me pedindo? Uma completa estranha? É exatamente por isso. Você não tem conexões com meu círculo social. Ninguém suspeitaria que o acordo não é genuíno. Isso é loucura, disse Autumn, levantando-se. Eu deveria ir. Antes de ir, ouça minha oferta, disse Damian calmamente. 1 ano de casamento. Durante esse tempo, você e seu filho morariam aqui com todas as despesas pagas. Você assistiria às funções sociais necessárias como minha esposa. Em troca, eu lhe daria $2 milhões após o término do ano. Mais uma casa em seu nome e um fundo universitário para Elliot. Autumn afundou-se na cadeira, atordoada pelo valor. $2 milhões e segurança financeira para seu filho, acrescentou Damian. Chega de trabalhar 3 empregos, chega de lutar para sobreviver. Por que eu? Perguntou ela, ainda tentando processar a oferta. Você é inteligente, composta em crise e claramente dedicada ao seu filho. Além disso, você não é afiliada a nenhum dos meus concorrentes que possam tentar usar essa situação a seu favor. A mente de Autumn disparou. O dinheiro mudaria tudo para ela e Elliot. Eles poderiam ter uma casa de verdade, não um apartamento apertado com aquecimento defeituoso. Elliot poderia ir a uma boa escola. Ela poderia até terminar sua faculdade. Que seria esperado de mim exatamente? Perguntou ela cuidadosamente. Aparições públicas como minha esposa. Morar aqui na propriedade. Manter a aparência de um casamento genuíno. O olhar de Damian era direto. Nada físico seria exigido ou esperado. E depois de 1 ano, um divórcio silencioso e amigável. Você fica com o dinheiro e a casa. E seguimos nossos caminhos separados. Parecia bom demais para ser verdade, o que significava que provavelmente era. Eu precisaria de tempo para pensar sobre isso. Claro, concordou Damian, entregando-lhe uma pasta. Aqui está tudo por escrito. Leve alguns dias para revisar. Autumn pegou a pasta, suas mãos tremendo levemente. Eu deveria levar Elliot para casa. É noite de escola. Thomas vai levá-los, disse Damian levantando-se. Mais uma coisa, Sra. Hayes. Esta oferta é condicionada ao sigilo absoluto. Ninguém pode saber a verdadeira natureza do nosso acordo. Enquanto Thomas os levava para casa, Elliot tagarelava animado sobre a casa gigante e a senhora dos biscoitos simpática. Autumn mal o ouvia, sua mente presa à proposta escandalosa de Damian Crawford. Um casamento falso por uma fortuna. Era uma loucura. Mas quando eles chegaram ao seu prédio de apartamentos decadente, com sua porta de segurança quebrada e paredes cobertas de grafite, Autumn agarrou a pasta contra o peito. Loucura ou não, ela sabia que consideraria seriamente sua oferta, pelo bem de Elliot, por uma chance de uma vida melhor. Autumn passou os 3 dias seguintes em um estado de indecisão constante. Durante seus turnos na lanchonete, ela se via desligando, pensando na oferta de Damian Crawford enquanto mecanicamente enchia xícaras de café. À noite, depois de colocar Elliot na cama, ela pegava a pasta e revisava o contrato novamente. $2 milhões, uma casa, um fundo universitário para Elliot, tudo por fingir ser casada com um estranho por 1 ano. Parecia algo de um filme, não da vida real. Certamente não da vida dela. No 3º dia, enquanto se preparava para o trabalho, o síndico bateu à sua porta. Aluguel atrasado, Hayes, disse ele bruscamente sem se preocupar com gentilezas. 3 dias atrasado agora.
Eu sei, Sr. Geller. Recebo o meu pagamento amanhã, prometo que terei então. O homem de meia-idade cruzou os braços. Isso é o que você disse mês passado, e ainda assim recebi com uma semana de atraso. Estou administrando um negócio aqui, não uma instituição de caridade. Por favor, disse Autumn, baixando a voz para que Elliot não ouvisse do banheiro onde estava escovando os dentes. Só mais um dia. A expressão de Geller endureceu. Mais um dia. Então começo o processo de despejo. Tenho pessoas esperando. Por apartamentos neste prédio. Pessoas que pagam em dia. Depois que ele foi embora, Autumn encostou-se na porta, lutando contra as lágrimas. Ela tinha exatamente os 43 largas em sua conta corrente. O aluguel era de os 950. Mesmo com o salário de amanhã, ela ainda estaria devendo. Mamãe, era aquele homem malvado de novo? Perguntou. Elliot saindo do banheiro com pasta de dente no queixo. Autumn rapidamente enxugou os olhos e colocou um sorriso. Só o Sr. Geller verificando. Vamos tirar essa pasta de dente do seu rosto. Quando deixou Elliot na escola, observando-o correr para se juntar a seus amigos, Autumn tomou sua decisão. Esperou até seu intervalo para o almoço, então ligou para o número no cartão de Damien. Eu aceito, disse ela quando ele atendeu, sem se preocupar com conversas triviais. Houve uma pausa. Você tem certeza? Sim. Sua voz estava mais firme do que se sentia. Mas tenho algumas condições minhas. Estou ouvindo. A felicidade de Elliot vem em primeiro lugar. Se a qualquer momento este acordo afetar negativamente ele, eu desisto, com dinheiro ou sem dinheiro. Concordado, respondeu Damien sem hesitação. E quero parte do dinheiro antecipadamente, o suficiente para pagar minhas dívidas e ter uma pequena reserva. O restante pode esperar até o final do ano. Isso parece razoável. Mais alguma coisa? Autumn respirou fundo. Preciso entender. O porquê? Não a parte da herança, mas por que você simplesmente não encontrou alguém de verdade para se casar? Alguém que você realmente ama. A linha ficou silenciosa por tanto tempo que Autumn pensou que eles haviam sido desconectados. Isso é complicado, disse Damien finalmente. E não é relevante para nosso acordo. É para mim, insistiu Autumn. Estou prestes a mudar minha vida e a vida do meu filho por isso. Preciso saber em que estou me metendo. Outra longa pausa. Minha agenda está cheia hoje. Que tal jantar esta noite? Traga Elliot. Podemos discutir os detalhes e ele pode ficar mais confortável com a casa antes de você se mudar. Autumn concordou e naquela noite se viu novamente no banco de trás da limusine de luxo de Damien com um Elliot animado. Vamos ver a senhora. Dos biscoitos de novo? Perguntou Elliot enquanto eles passavam pelos portões ornamentados da propriedade Crawford. O nome dela é Senhora Winters. Autumn lembrou-o gentilmente. E sim, acho que ela estará lá. Quando chegaram, a Senhora Winters estava realmente esperando, e ela cumprimentou Elliot como um velho amigo. Fiz biscoitos de chocolate só para você, jovem, disse ela, pegando sua mão. E o Sr. Crawford disse que você gostaria de ver a sala de jogos enquanto sua mãe conversa com ele. Os olhos de Elliot se arregalaram. Uma sala de jogos? Como videogames? Videogames, jogos de tabuleiro, e eu acredito que até há uma pequena pista de boliche, disse a Sra. Winters com uma piscadela para Autumn. Posso, mãe? Por favor, implorou Elliot. Olhando para o rosto animado de seu filho, Autumn sentiu uma mistura de emoções. Esta poderia ser a vida dele. Uma vida de conforto e oportunidades que ela nunca poderia proporcionar sozinha. Claro, querido. Vou encontrá-lo depois que eu conversar com o Sr. Crawford. Damien estava esperando em uma sala de jantar formal, que poderia acomodar 20 pessoas, mas estava arrumada para apenas 3. Ele se levantou quando Autumn entrou, vestido de forma mais casual do que em seu encontro anterior, embora sua versão de casual ainda fosse um traje que provavelmente custava mais do que seu aluguel mensal. Senhora Hayes, ele a cumprimentou. Espero que a viagem tenha sido confortável. Foi ótimo, obrigada, respondeu ela, sentando-se na cadeira que ele ofereceu. Elliot está com a Sra. Winters. Ela está bem encantada com ele. Disse que ele a lembra de seu neto. Um garçom apareceu com uma garrafa de vinho, mas Autumn recusou. Só água para mim, por favor. Preciso ter a cabeça clara para essa...
Conversa. Assim que ficaram sozinhos, Damian a observou do outro lado da mesa. Você queria saber por que eu não encontrei uma esposa de verdade. Ele girou o vinho na taça antes de responder. A resposta simples é que o amor complica os negócios. Já viu o que acontece quando a emoção influencia as decisões financeiras. Isso parece solitário. Autumn observou. É prático, rebateu. Ele. Meu pai se casou por amor. Quando ela o deixou por outro, ele ficou tão devastado que quase levou a empresa à falência. Eu não vou cometer o mesmo erro. Então você nunca esteve apaixonado? Uma sombra cruzou seu rosto. Uma vez, não terminou bem. O que aconteceu? Ela estava mais interessada no nome e na fortuna Crawford do que em mim, disse ele secamente. Descobri que ela estava passando informações para um concorrente. Espionagem corporativa disfarçada de afeição. Autumn fez uma careta. Sinto muito. Não precisa. Foi uma lição valiosa. Ele pousou a taça. Agora, sobre nosso acordo. Mandei meus advogados revisar o contrato com base em nossa conversa. Você receberá $100.000 antecipadamente, com o restante após o término do prazo. Enquanto discutiam os detalhes durante o jantar, Autumn se viu estudando Damian quando ele não estava olhando. Apesar de seu exterior frio, havia algo cativante nele. Um toque de vulnerabilidade por trás do poder e da riqueza. Quando a sobremesa chegou, eles haviam chegado a um acordo. Eles se casariam em 2 semanas, em uma pequena cerimônia civil. Uma recepção maior se seguiria para os associados comerciais e o círculo social de Damian. Autumn e Elliot se mudariam para a mansão imediatamente após a cerimônia civil. E qual é nossa história? Perguntou Autumn. Como o bilionário e a garçonete se conheceram e se apaixonaram? Damian considerou isso. Vamos manter perto da verdade. Nos conhecemos quando alguns homens tentaram assaltar a loja onde você trabalhava. Interferi. Começamos a conversar e houve uma conexão imediata. Um romance relâmpago, disse Autumn com um toque de ironia. As pessoas amam essas histórias, respondeu Damian. Ninguém vai questionar muito a fundo. Depois de finalizar os detalhes, Autumn foi procurar Elliot na sala de jogos. Ela o encontrou entretido em um videogame com a Sra. Winters, o incentivando. Mãe, este lugar é incrível, exclamou Elliot quando a viu. Eles têm todos os jogos que existem. É bastante incrível, concordou Autumn, sorrindo para seu entusiasmo. Mas está ficando tarde, amigo. Hora de agradecer à Sra. Winters. Enquanto se preparavam para sair, Damian apareceu na porta. Ele tinha sido tão formal com Autumn que ela se surpreendeu ao vê-lo ajoelhar-se ao nível de Elliot. Você gostou da sala de jogos? Perguntou ele. Elliot assentiu entusiasmado. É o lugar mais legal de todos. Bem, tenho uma notícia que pode deixá-lo ainda mais feliz, disse Damian, olhando para Autumn para obter permissão para continuar. Quando ela acenou com a cabeça, ele se voltou para Elliot. Sua mãe e eu conversamos, e em breve você e sua mãe vão morar aqui. O queixo de Elliot caiu. De verdade, por quanto tempo? Por 1 ano inteiro, disse Damian. Talvez mais. Mas por quê? Perguntou Elliot, parecendo confuso. Autumn interveio, ajoelhando-se ao lado de Damian. Bem, querido, o Sr. Crawford e eu vamos nos casar. Os olhos de Elliot se arregalaram. Casados? Tipo, você será a esposa dele? Isso mesmo, disse Autumn, tentando avaliar sua reação. Elliot ficou quieto por um momento, processando essa informação. Então ele olhou para Damian com uma seriedade surpreendente para uma criança de 5 anos. Você vai ser meu novo pai? A pergunta pairou no ar. Autumn prendeu a respiração, sem saber como Damian responderia. Eu seria seu padrasto, disse Damian cuidadosamente. Mas eu sei que você já tem um pai, e eu não tentaria substituí-lo. Elliot considerou isso. Meu pai não me visita muito. Ele sempre está ocupado. O coração de Autumn se partiu um pouco com a maneira objetiva como Elliot declarou essa verdade. Bem, disse Damian, eu também sou um homem muito ocupado, mas eu arranjaria tempo para você e sua mãe. É isso que a família faz. Autumn ficou surpresa com a sinceridade em sua voz. Era a primeira vez que ele demonstrava alguma emoção, real desde que ela o conheceu. Na viagem de volta para casa,
Elliot bombardeou Autumn com perguntas sobre seu novo arranjo de vida. Ele teria seu próprio quarto? Ele poderia trazer seus brinquedos? Haveria outras crianças para brincar? O Sr. Crawford parece legal, disse Elliot finalmente, quando se aproximaram de seu apartamento. Não assustador como eu pensei que as pessoas ricas seriam. Ele parece legal, concordou Autumn, se perguntando se essa avaliação se provaria verdadeira a longo prazo. As 2 semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Autumn deu aviso em seus 2 empregos, pagou seu aluguel e outras contas pendentes com o adiantamento que Damian havia fornecido e começou a arrumar seu pequeno apartamento. Suas colegas de trabalho no restaurante fizeram uma festa surpresa para ela em seu último dia, com um bolo que dizia: "Parabéns, Cinderela. Não acredito que você vai se casar com Damian Crawford", disse Tina, balançando a cabeça em espanto. "Como você o conheceu?" Autumn seguiu a história que ela e Damian haviam combinado. Ele entrou na loja de conveniência durante uma tentativa de assalto. Parece loucura, mas nós simplesmente nos conectamos. "Garota, você ganhou na loteria", disse outra garçonete, Jade. "Você já viu a casa dele?" "Uma vez", respondeu Autumn, tentando parecer casual. "É grande." Ela se sentiu culpada por mentir para suas amigas, mas que escolha ela tinha? Ninguém entenderia a verdadeira natureza de seu acordo com Damian. O dia da cerimônia civil chegou, e Autumn se viu em um simples vestido branco, parada na sala de um juiz com Elliot ao seu lado e Damian em frente a ela. Os únicos outros participantes eram a Sra. Winters, que havia se tornado amiga de Elliot, e a advogada de Damian, uma mulher de aparência séria chamada Victoria Reed. Enquanto trocavam votos, Autumn foi atingida pela natureza surreal da situação. Ela estava se casando com um homem que mal conhecia por dinheiro. Parecia uma cena da vida de outra pessoa. "Pelo poder que me foi conferido pelo Estado, eu agora os declaro marido e mulher", declarou o juiz. "Vocês podem beijar a noiva." Autumn não havia discutido essa parte com Damian. Seu contrato não mencionava nada sobre afeição física. Por um momento eles se encararam com constrangimento. Então Damian se inclinou e deu um beijo gentil e breve em seus lábios. Foi superficial, mas algo flutuou no estômago de Autumn, algo que ela imediatamente tentou ignorar. "Viva!" comemorou. Elliot, alheio ao desconforto dos adultos. "Agora vamos morar no castelo." Do lado de fora do tribunal, o carro de Damian estava esperando. Enquanto Thomas colocava suas poucas malas no porta-malas, Autumn lançou um último olhar para sua antiga vida. Ela agora era a Sra. Crawford, pelo menos no papel. "Pronta?" perguntou Damian, segurando a porta do carro para ela. "Tanto quanto eu jamais estarei", respondeu Autumn, pegando a mão de Elliot e entrando em sua nova vida. Mudar-se para a mansão Crawford foi como entrar em outro mundo. Autumn e Elliot receberam um tour completo pela Sra. Winters, que os levou para seus quartos na ala leste da casa. "Este é meu quarto", ofegou Elliot, olhando para o quarto espaçoso com uma cama de carro de corrida feita sob encomenda, prateleiras cheias de brinquedos e uma TV de tela grande. "É maior que nosso apartamento inteiro. O Sr. Crawford o preparou especialmente para você", explicou a Sra. Winters. "Ele perguntou o que você gostaria." Autumn ficou comovida com essa consideração. Era mais consideração do que ela esperava, de um homem que via seu casamento como uma mera transação comercial. Sua própria suíte era igualmente impressionante. Um quarto grande conectado a uma sala de estar e um banheiro maior que sua cozinha anterior. O armário já estava cheio de roupas novas em seu tamanho, marcas de grife com etiquetas de preço que a fizeram fazer uma careta. "Sra. Crawford", disse a Sra. Winters, e Autumn quase olhou em volta procurando por outra pessoa antes de lembrar que aquele era o seu nome agora. "O Sr. Crawford gostaria que você se juntasse a ele para o jantar às 7. Ele disse para avisá-la que alguns de seus sócios comerciais se juntarão a vocês." O primeiro teste de Autumn como a nova Sra. Crawford. "Claro, obrigada, Sra. Winters." Depois que a governanta saiu, Autumn sentou-se na beirada da cama enorme, a realidade caindo sobre ela. Em que ela havia se metido? Ela realmente conseguiria fazer isso?
Essas pessoas veriam através dela. Uma garçonete fingindo ser a esposa de um dos homens mais ricos da cidade. Uma batida na porta interrompeu sua espiral de dúvida. Era Damien. "Posso entrar?" perguntou ele formalmente. "É sua casa", respondeu Autumn. "É seu quarto", rebateu ele, entrando, mas permanecendo perto da porta. "Queria verificar se você e Elliot estão se instalando." "O quarto é lindo. Elliot está radiante com o dele." Ela gesticulou para o armário. "As roupas não eram necessárias." "Elas são se você for convincente como minha esposa", disse Damien objetivamente. "As pessoas que virão hoje à noite são sócios importantes. As primeiras impressões importam." "Vou tentar não te envergonhar", disse Autumn rigidamente. Damien franziu a testa. "Não era isso que eu queria dizer. Isso é novo para nós dois. Precisamos apresentar uma frente unida." "Eu sei me comportar, Sr. Crawford." "Damien", corrigiu ele. "Você provavelmente deveria começar a usar meu primeiro nome, considerando que somos casados." "Certo, Damien." O nome parecia estranho em sua língua. Ele se moveu para mais dentro do quarto, parando a alguns metros dela. "Hoje à noite é apenas um jantar com Lawrence e Brenda Peterson. Ele é um investidor em potencial. Eles estão trazendo seu filho Hunter, que tem mais ou menos a idade de Elliot. O que eu devo saber sobre eles?" "Lawrence é dinheiro antigo, muito tradicional. Brenda é sua segunda esposa, 20 anos mais nova. Eles ficarão curiosos sobre você, a mulher que conseguiu fazer Damien Crawford se estabelecer. E o que devo dizer a eles? A verdade, o máximo possível. Que nos conhecemos durante um incidente em seu local de trabalho. Que nos conectamos rapidamente." Ele hesitou. "Que você tem um filho de quem eu gostei." "Isso é verdade?" perguntou Autumn com ceticismo. "Você gostou de Elliot?" Algo se suavizou na expressão de Damien. "Ele é um bom garoto, inteligente. Me lembra um pouco de mim nessa idade." Antes que Autumn pudesse responder, houve outra batida na porta, seguida pela voz animada de Elliot. Mamãe, vem ver meu quarto. Tem uma porta secreta." Damien abriu a porta e Elliot entrou correndo, mal o reconhecendo em sua excitação. "Mamãe, tem uma porta no meu armário que leva para outro quarto inteiro, com puffs e livros e tudo mais." "Isso parece incrível, querido", disse Autumn, sorrindo para seu entusiasmo. "Por que você não mostra para sua mãe?" sugeriu Damien. "Acho que o jantar estará pronto em breve e temos visitas chegando." "Posso jantar com vocês?" perguntou Elliot, olhando para ambos. Autumn olhou para Damien, insegura sobre a etiqueta em jantares de negócios. "Claro", disse Damien. "A Sra. Winters reservou um lugar para você. Os Petersons estão trazendo o filho deles, Hunter. Ele é um pouco mais velho que você, mas acho que vocês dois podem se dar bem." Elliot sorriu. "Legal. Vou escolher uma camisa para o jantar." Depois que ele saiu correndo, Autumn se voltou para Damien. "Obrigada por incluí-lo. Ele também faz parte desse acordo", disse Damien simplesmente. "Além disso, Lawrence Peterson valoriza a família. Me ver abraçando o papel de padrasto vai funcionar a meu favor." E lá estava. O lembrete de que tudo era calculado, cada gesto parte do acordo comercial. Autumn tentou ignorar a leve decepção que sentiu. O jantar naquela noite foi o primeiro vislumbre de Autumn no mundo de Damien. Lawrence Peterson era um homem de aparência distinta na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e um ar de confiança de velha riqueza. Sua esposa, Brenda, era uma loira polida que examinou Autumn com uma curiosidade disfarçada. Seu filho, Hunter, de 7 anos e vestido como um empresário em miniatura, olhou para Elliot com a cautela de uma criança acostumada a ser o centro das atenções. "Então, Autumn", disse Brenda assim que o primeiro prato foi servido, "Damien nos disse que vocês dois se conheceram em circunstâncias bastante dramáticas." Autumn lançou um olhar para Damien, que lhe deu um aceno encorajador. "Sim, eu estava trabalhando em uma conveniência, quando alguns homens entraram para assaltá-la. Damien estava lá e lidou com a situação com notável compostura." "Que assustador para você", disse Brenda, embora seu tom sugerisse que ela achava a história mais intrigante do que preocupante. "Foi",
admitiu Autumn. Principalmente porque meu filho estava no fundo da loja. E quanto tempo depois desse incidente vocês dois decidiram se casar? Perguntou Lawrence com um olhar perspicaz. 6 semanas, interrompeu Damien suavemente. Quando se sabe, se sabe. Ele estendeu a mão pela mesa e pegou a mão de Autumn, apertando-a suavemente. Seu toque era quente, seus olhos fixos nos dela, como se compartilhassem um segredo genuíno. Por um momento, Autumn quase acreditou na própria história. Como é refrescante, disse Lawrence com uma risada. Eu soube que Brenda era a mulher para mim no momento em que a conheci. Brenda sorriu timidamente. Então voltou sua atenção para Elliot. E como você está gostando de sua nova casa, jovem? Elliot, que havia estado tentando silenciosamente usar o garfo correto para sua salada, olhou para cima. É incrível, eu tenho uma cama de carro de corrida e um quarto secreto. E tudo mais. Hunter, que estava emburrado ao lado da mãe, animou-se. Um quarto secreto, posso ver? Depois do jantar, se seus pais disserem que está tudo bem, sugeriu Autumn, grata pela fácil conexão entre as crianças. À medida que a noite progredia, Autumn se surpreendeu ao descobrir que não estava completamente perdida. Anos gerenciando clientes difíceis lhe haviam dado uma pele grossa e a capacidade de conversar com quase qualquer pessoa. Na sobremesa, ela até fez Brenda rir com uma história sobre o primeiro dia de Elliot no jardim de infância. Você é muito natural, murmurou Damien enquanto eles levavam os Petersons para a porta mais tarde naquela noite. Lawrence ficou impressionado. Comigo? Perguntou Autumn com ceticismo. Conosco, Damien esclareceu. Ele disse que formamos uma equipe sólida. As palavras enviaram um calor inesperado para Autumn. Uma equipe. Apesar da natureza artificial de seu acordo, havia algo atraente naquele conceito. Depois que os Petersons foram embora, Autumn foi verificar Elliot, que havia subido com Hunter para mostrar seu quarto. Ela o encontrou já de pijama, sendo colocado na cama pela Sra. Winters. Você se divertiu com o Hunter? Perguntou ela, sentando-se na beira da cama dele. Elliot acenou com a cabeça sonolento. Ele é legal, um pouco mandão, mas ele gostou. Dos meus brinquedos, e que bom. Ela abaixou-se para beijar a testa dele. Bons sonhos, querido. Mamãe? A voz de Elliot a interrompeu quando ela chegou à porta. Nós vamos ser felizes aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Eu acho que sim, querido. O que você acha? Eu gosto daqui, disse ele pensativamente. E eu acho que o Sr. Damien é legal. Ele fala comigo como se eu fosse grande, não pequeno. Isso é bom, concordou Autumn, comovida pela observação de seu filho. Talvez ele seja como um pai de verdade, murmurou Elliot, os olhos já se fechando. Isso seria legal. Autumn ficou na porta, observando seu filho adormecer. Seu comentário inocente trouxe para casa a realidade de sua situação de uma maneira que nada mais havia feito. Para Elliot, isso não era apenas um acordo comercial ou uma atuação de um ano. Era uma chance de ter a família que ele nunca tivera de verdade. E essa constatação a aterrorizou. Porque ao final do ano, quando o contrato fosse cumprido e o dinheiro pago, o que ela diria a seu filho então? 3 meses depois do casamento, Autumn ficou surpresa com a facilidade com que se adaptara à vida como Sra. Crawford. A mansão não parecia mais opressora e ela desenvolvera uma rotina confortável. As manhãs eram passadas tomando café da manhã com Elliot, antes que Thomas o levasse para sua nova escola particular. Uma oportunidade que Damien havia insistido como parte de seu acordo. As tardes eram frequentemente preenchidas com reuniões de comitês de caridade ou almoços com as esposas dos associados comerciais de Damien. Era uma vida estranha, mas não desagradável. A parte mais difícil era lembrar que nada disso era real. Naquela manhã em particular, Autumn estava sentada no jardim com uma xícara de café, curtindo um raro momento de solidão. O ar de outono estava fresco e os jardins paisagísticos eram uma explosão de cores outonais. Ela acabara de voltar de deixar Elliot na escola sozinha, algo que ela insistia em fazer pelo menos 2 vezes por semana para manter alguma normalidade. Aí está você, disse a Sra. Winters, aproximando-se com um telefone sem fio.
O Sr. Crawford está ao telefone para você. Alton pegou o telefone com um sorriso de agradecimento. Alô? Alton. A voz de Damien era formal como sempre. Queria lembrá-la do baile da Fundação Crawford esta noite. Meu avô estará lá. Alton ficou tensa. Nos 3 meses de seu casamento, ela havia conhecido vários membros da família de Damien, mas nunca seu avô, o patriarca cujo testamento havia colocado todo o seu acordo em movimento. Eu me lembro, disse ela. Há algo específico que eu deva saber sobre ele. Maxwell Crawford é tradicional. Ele valoriza a família acima de tudo, razão pela qual ele colocou aquela cláusula de casamento em seu testamento. Damien fez uma pausa. Ele vai nos observar de perto. Precisamos ser convincentes. Temos sido convincentes por 3 meses, lembrou-o Alton. Os Petersons praticamente acham que somos o casal perfeito. O avô é diferente. Ele pode detectar uma mentira a quilômetros de distância. Você está preocupado que eu vou errar? Perguntou Alton, sentindo-se levemente ofendida. Não, disse Damien rapidamente. Você tem sido excepcional. Eu só quero que você esteja preparada. Ele fará perguntas pessoais, tentará ter uma ideia de nosso relacionamento. Eu estarei pronta, garantiu. Alton, a que horas devo estar pronta para sair? O carro estará pronto às 7. Use o vestido azul, aquele do almoço de caridade do mês passado. Depois de desligar, Alton não pôde deixar de sorrir ironicamente. Até mesmo suas roupas faziam parte da apresentação. Mais tarde naquele dia, enquanto Alton estava ajudando Elliot com sua lição de casa na cozinha, a Sra. Winters se aproximou com uma expressão preocupada. Sra. Crawford, tem um homem no portão insistindo em falar com você. Ele diz que seu nome é Ryan Hayes. Alton congelou. Ryan, o pai de Elliot, o homem que os havia abandonado 3 anos atrás e raramente entrava em contato, exceto para dar desculpas sobre pagamentos atrasados de pensão alimentícia. Mamãe? Elliot olhou para cima de sua folha de exercícios de matemática. O papai está aqui? Eu não sei, querido. Deixe-me ir verificar. Ela se virou para a Sra. Winters. Você pode ficar com o Elliot por um momento? Claro, disse a governanta com um aceno compreensivo. Alton apressou-se para a frente da casa, sua mente correndo. O que Ryan estava fazendo ali? Como ele a havia encontrado? Quando ela chegou à porta da frente, ela pôde ver Ryan através dos painéis de vidro, discutindo com o segurança. Ele parecia mais magro do que da última vez que ela o vira. Seu rosto outrora bonito, agora envelhecido e duro. Respirando fundo, ela abriu a porta. Ele se virou, sua carranca se transformando em um sorriso encantador. Alton, aí está você. Esse cara não me deixava entrar. Tudo bem, Michael, disse Alton ao guarda. Eu vou falar com ele. Ryan caminhou até os degraus, seus olhos se arregalando ao ver a fachada grandiosa da mansão. Então os boatos são verdadeiros. Minha ex-esposa se casou com a fortuna Crawford. O que você está fazendo aqui, Ryan? Alton manteve sua voz baixa e firme. Um pai não pode visitar seu filho? Perguntou Ryan com fingida inocência. Faz um tempo que eu não vejo o Elliot. 3 anos, corrigiu Alton friamente. E você nunca apareceu sem aviso antes. Ryan deu de ombros. As coisas mudam. Eu ouvi dizer que você está muito bem por si mesma nos dias de hoje. Como você me encontrou? Mundo pequeno. Meu amigo trabalha como manobrista no Grand Hotel. Disse que estacionou um carro para a Sra. Damien Crawford, que parecia muito com minha ex-esposa. O sorriso de Ryan se tornou calculista. Uma grande ascensão em relação a trabalhar como garçonete, hein? Alton cruzou os braços. O que você realmente quer, Ryan? Antes que ele pudesse responder, o som de passos correndo veio de dentro da casa, seguido pela voz animada de Elliot. Papai? É você mesmo? O rosto de Ryan se iluminou com o que parecia ser afeição genuína. Aí está meu homenzinho. Elliot rompeu atrás de Alton e foi envolvido nos braços de Ryan. Você veio me ver. Claro que vim, querido, disse Ryan, abraçando-o. Eu senti sua falta. Observando-os, Alton sentiu uma mistura familiar de raiva e tristeza. Ryan sempre foi bom nos grandes gestos.
as aparições surpresa, as promessas extravagantes, foram as responsabilidades diárias da paternidade que ele não conseguia lidar. "Papai pode entrar?" perguntou Elliot, olhando esperançosamente para Autumn. Ela hesitou, relutante em permitir que Ryan entrasse em sua nova vida, mas sem querer decepcionar o filho. Por um tempinho, cedeu. "Temos um evento para ir esta noite." Ryan nos seguiu para dentro da mansão, observando abertamente o interior opulento. "Que lugar bacana você tem aqui. Muito chique." A Sra. Winters apareceu no corredor, lançando um olhar suspeito para Ryan antes de se dirigir a Autumn. "Sra. Crawford, devo servir refrescos na salinha?" "Sim, obrigada", respondeu Autumn, ainda desconfortável com a formalidade, mas desempenhando seu papel. Eles se acomodaram na sala de estar, onde Elliot mostrou ansiosamente a Ryan seu novo videogame portátil, um presente de Damien em seu primeiro dia de aula. "Uau, parece caro", comentou Ryan, seu tom implicando mais do que mera observação. "O Damien me deu", disse Elliot orgulhosamente. "Ele me dá coisas legais o tempo todo." "Damien, hein? Você já está no primeiro nome com seu padrasto?" Autumn lançou um olhar de advertência para Ryan. "Elliot, por que você não vai perguntar à Sra. Winter se tem biscoitos com aqueles refrescos?" Assim que Elliot ficou fora do alcance da voz, ela se voltou para Ryan. "Não comece. Ele está feliz aqui." "Eu posso ver isso", disse Ryan, recostando-se no sofá de pelúcia. "Ser rico parece combinar com ele, com vocês dois." "O que você quer?" perguntou Autumn novamente, sua paciência se esgotando. O comportamento casual de Ryan se desfez, revelando o desespero por baixo. "Estou com um probleminha financeiro, Autumn. Preciso de ajuda." "Quer dizer que você precisa de dinheiro?" Ela traduziu friamente. "Só um empréstimo", insistiu ele. 20 mil. "Tenho uma oportunidade de negócio, mas preciso de capital inicial." Autumn riu amargamente. "Uma oportunidade de negócio? Tipo, o food truck que nunca se concretizou? Ou o aplicativo que você estava desenvolvendo e que ia fazer milhões?" "Esse é diferente", argumentou Ryan. "Além disso, olhe ao seu redor. Você se casou com um bilionário. 20 mil não é nada para pessoas como os Crawfords." "Não é meu dinheiro para dar", disse Autumn firmemente. "Vamos, Autumn, pelos velhos tempos." Ryan abaixou a voz. "Pelo Elliot. Você não quer que o pai dele seja bem-sucedido? Que seja alguém de quem ele possa se orgulhar?" A manipulação era tão transparente que Autumn quase admirava a audácia. "Se você quer ser alguém de quem Elliot possa se orgulhar, comece estando presente na vida dele. Pague a pensão alimentícia. Apareça quando disser que vai." A expressão de Ryan endureceu. "Então é isso? Você está vivendo no luxo enquanto eu estou lutando para pagar o aluguel e você não vai me ajudar?" "Isso mesmo", confirmou Autumn. "E acho que está na hora de você ir embora." "Tudo bem." Ryan se levantou, seu charme completamente desaparecido agora. "Mas isso não acabou, Autumn. Eu tenho direitos, sabe? Eu ainda sou pai do Elliot." A ameaça pairou no ar entre eles. Antes que Autumn pudesse responder, Elliot voltou com um prato de biscoitos, seguido pela Sra. Winters. "Olha, pai, chocolate com gotas, seu favorito", disse Elliot, alheio à tensão. Ryan forçou um sorriso. "Obrigado, camarada, mas eu realmente tenho que ir. Só queria passar para ver como você estava." O rosto de Elliot caiu. "Você já vai embora, mas você acabou de chegar." "Eu sei, me desculpe." Ryan se ajoelhou ao nível de Elliot. "Mas agora que eu sei onde você mora, posso visitar mais vezes. Talvez da próxima vez a gente possa jogar com aquele videogame legal juntos." Autumn mordeu a língua, sabendo que a promessa era vazia, mas sem querer destruir a felicidade do filho. "Promete?" perguntou Elliot, seus olhos esperançosos. "Prometo", disse Ryan, bagunçando seu cabelo. Ele se levantou e lançou um olhar significativo para Autumn. "Pense no que eu disse." Depois que Ryan foi embora, Elliot ficou incomumente quieto enquanto voltava para sua lição de casa. Autumn sentou-se ao lado dele na mesa da cozinha, colocando gentilmente a mão sobre a dele. "Tudo bem, querido?" Elliot deu de ombros. "Acho que sim. Você acha que o papai realmente vai voltar logo?"
Autumn escolheu suas palavras cuidadosamente. Eu não sei. Seu pai tem uma vida complicada. Ele parecia diferente, observou Elliot, com a perspicácia que às vezes a surpreendia. Como se estivesse com raiva de alguma coisa. Adultos ficam com raiva às vezes, disse Autumn evasivamente. Não significa que ele não te ama. Elliot pareceu aceitar essa explicação e voltou para seus problemas de matemática. Mas Autumn permaneceu preocupada. O aparecimento de Ryan não podia ser coincidência, não depois de 3 anos de ausência quase total. A hora exatamente quando ela e Damian estavam se estabelecendo como um casal na sociedade, a deixou inquieta. Naquela noite, enquanto Autumn se preparava para o baile, ela ponderou se deveria contar a Damian sobre a visita de Ryan. O relacionamento deles era estritamente profissional, mas as ameaças veladas de Ryan poderiam potencialmente afetar o acordo deles. Ela ainda estava deliberando quando Damian bateu na porta de seu quarto. Entre, chamou ela, prendendo um brinco de diamante, outra adereço para seu papel de Sra. Crawford. Damian entrou, já vestido com um smoking perfeitamente ajustado. Ele parou bruscamente ao vê-la, e por um momento, algo como genuína apreciação brilhou em seus olhos. Você está muito apropriada para a noite, disse ele, sua formalidade usual retornando. Obrigada, respondeu. Autumn voltando-se para o espelho para evitar seu olhar. Essa era minha meta. Damian limpou a garganta. A Sra. Winters mencionou que você recebeu uma visita hoje. Seu ex-marido? Então a decisão tinha sido tomada por ela. Sim, Ryan apareceu sem avisar. Entendo. O reflexo de Damian no espelho era cuidadosamente neutro. Posso perguntar o que ele queria? Dinheiro, disse Autumn sem rodeios. $20.000 para alguma oportunidade de negócios. E o que você disse a ele? Que não era meu dinheiro para dar. Ela se virou para enfrentá-lo. Espero que tenha sido a resposta certa. A expressão de Damian se suavizou levemente. Foi. Embora, se você tivesse pedido, eu poderia ter considerado. Pelo Elliot. A declaração a surpreendeu. Você teria dado dinheiro para meu ex-marido? Eu teria protegido a família da minha esposa se necessário, corrigiu ele. É o que seria esperado de mim em um casamento de verdade. Lá estava novamente, o lembrete constante de que nada entre eles era genuíno. Bem, eu resolvi, disse, Autumn pegando sua clutch. Mas devo avisá-lo. Ryan fez algumas ameaças vagas sobre seus direitos como pai do Elliot. Não acho que ele fará nada, mas ele está desesperado e imprevisível. Damian acenou com a cabeça, sua expressão ficando séria. Vou mandar meus advogados darem uma olhada nisso. Se ele se tornar um problema, nós vamos resolver. A calma eficiência com que ele abordou o assunto era ao mesmo tempo tranquilizadora e desconcertante. Autumn se perguntou se havia algo que pudesse realmente abalar a compostura de Damian Crawford. Você está pronta? Perguntou ele, oferecendo o braço em um gesto ensaiado. Tão pronta quanto jamais estarei, respondeu ela, pegando-o. O baile de gala da Fundação Crawford foi realizado no hotel mais prestigioso da cidade, um evento brilhante frequentado pela elite dos negócios e da sociedade. Enquanto Damian guiava Autumn pela multidão, ela estava profundamente consciente dos olhares que os seguiam. Alguns curiosos, alguns aprovadores, alguns decididamente não. Damian, querido. Uma mulher impressionante na casa dos 50 anos se aproximou dando beijos no rosto de Damian antes de voltar seu olhar perspicaz para Autumn. E esta deve ser a nova Sra. Crawford. Todos nós estávamos morrendo de vontade de conhecê-la. Autumn, esta é minha tia Victoria, Damian apresentou. Irmã do meu pai. É encantador conhecê-la, disse Autumn, estendendo a mão. Victoria mal a tocou antes de se voltar para Damian. Seu avô está pedindo por você. Ele está perto da fonte. Enquanto eles seguiam pela sala de baile, Damian se inclinou para perto de Autumn. Victoria nunca aprovou minha mãe. Ela não vai aprovar você também. Então, não leve para o pessoal. Anotado. Murmurou Autumn, apreciando o aviso. Maxwell Crawford estava reunindo pessoas perto de uma fonte decorativa, cercado por quem parecia ser sócios de negócios pendurados em cada palavra sua. Aos 85 anos,
ele ainda era uma figura imponente, alto e de costas retas, com uma cabeleira de cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes que imediatamente lembraram Autumn de Damien. Esses olhos se voltaram para ela quando se aproximaram, avaliando-a com interesse não disfarçado. "Avô", disse Damien com deferência respeitosa, "gostaria de apresentar minha esposa, Autumn." O aperto de mão de Maxwell foi firme, seu olhar inabalável. "Então você é a mulher que finalmente capturou o coração do meu neto." Eu estava começando a pensar que ele perderia sua herança por pura teimosia. "Não se tratava da herança, avô", disse Damien com um toque de tensão em sua voz. "Eu simplesmente não tinha encontrado a pessoa certa." "E agora você encontrou", observou Maxwell, ainda estudando Autumn. "Diga-me, querida, o que você vê no meu neto? Além das vantagens financeiras óbvias." A pergunta foi direta, claramente projetada para colocá-la em apuros. Autumn sentiu Damien enrijecer ao lado dela, mas manteve a compostura. "O que eu vejo em Damien", começou ela, escolhendo suas palavras cuidadosamente, "é um homem que sabe o que quer e que leva a responsabilidade a sério. Na noite em que nos conhecemos, ele se colocou em risco para proteger completos estranhos. Isso lhe diz tudo o que você precisa saber sobre seu caráter." As sobrancelhas de Maxwell se ergueram levemente, talvez surpreso com sua franqueza. "Interessante. E seu filho? Elliot, não é? Como ele está se adaptando à nova vida?" "Muito bem", disse Autumn com calor genuíno. "Damien tem sido maravilhoso com ele." "Tem sido?" Maxwell pareceu intrigado. "Meu neto nunca demonstrou muito interesse em crianças antes." "Crianças respondem à honestidade", interveio Damien. "Elliot e eu nos entendemos." Maxwell riu. Um som profundo e estrondoso. "Quer dizer que ele não está intimidado por você como todos os outros estão." À medida que a conversa continuava, Autumn foi atingida pela dinâmica complexa entre Damien e seu avô. Havia respeito ali, certamente, mas também uma sutil luta de poder, como se cada um estivesse tentando provar algo para o outro. A noite progrediu, e Autumn se viu separada de Damien enquanto ele era puxado para uma discussão de negócios. Ela estava sozinha perto do bar quando uma mulher se aproximou, elegantemente vestida, com um sorriso calculista. "Autumn Crawford", disse a mulher. "Eu estava esperando para conhecê-la. Sou Olivia Blackwood." O nome era vagamente familiar, mas Autumn não conseguia se lembrar. "É um prazer conhecê-la." "Estou surpresa que Damien não tenha me mencionado", disse Olivia com uma risada ensaiada. "Nós éramos bastante próximos antes de você aparecer." "Ah, uma das ex-namoradas de Damien, talvez até mesmo aquela que o havia traído. Ele é muito reservado sobre o passado", respondeu Autumn com neutralidade. "Sim, Damien sempre foi muito discreto." Olivia deu um gole em seu champanhe. "É por isso que o romance relâmpago de vocês foi um choque para todos que o conhecem. Damien Crawford não é impulsivo. As pessoas mudam", disse Autumn, mantendo sua expressão agradável. "Às vezes elas só precisam da motivação certa." "E qual foi a sua motivação, me pergunto?" perguntou Olivia com um tom levemente enganoso. A balconista de conveniência que de repente se torna a senhora Damien Crawford, justo quando ele precisa se casar para garantir sua herança. "Que conto? De fadas." Antes que Autumn pudesse responder, Damien apareceu ao seu lado colocando uma mão possessiva na pequena das suas costas. "Olivia", disse ele friamente, "vejo que você conheceu minha esposa." "Sim, estávamos tendo uma conversa fascinante sobre contos de fadas e timing conveniente", respondeu Olivia com um sorriso malicioso. "Seu avô parece satisfeito com sua escolha." "Está", Damien confirmou. "Se nos der licença, prometi uma dança a Autumn." Enquanto ele a conduzia para a pista de dança, Autumn sentiu a tensão irradiando dele. Era ela? Aquela que... Sim, Damien a interrompeu, a envolvendo em seus braços enquanto a orquestra tocava uma valsa. Ignore tudo o que ela disse. Olivia é especialista em criar dúvidas e divisões. Ela insinuou que nosso casamento foi suspeitamente programado, disse Autumn, mantendo a voz baixa enquanto se moviam pela pista. Que eu estou apenas te usando por seu dinheiro. A mão de Damien apertou levemente sua cintura.
Todo mundo nesta sala se casou por conveniência de alguma forma. Ao menos, somos honestos um com o outro sobre nosso acordo. A verdade, em suas palavras, doeu mais do que Autumn esperava. Sim, o casamento deles era um contrato, mas ouvi-lo declarar tão abertamente enquanto dançavam, sua mão quente contra suas costas, seu rosto a centímetros do dela, criou uma estranha dissonância. Seu avô parece acreditar que estamos genuinamente apaixonados, observou ela. Ele quer acreditar, corrigiu Damien. A cláusula do casamento em seu testamento não era apenas sobre garantir o negócio da família. Ele genuinamente quer que eu encontre a felicidade. E isso te incomoda? Perguntou Autumn, sentindo que havia mais na história. Damien ficou quieto por um momento, guiando-a em uma volta antes de responder. O que me incomoda é que ele equipara a felicidade com casamento e família. Como se uma pessoa não pudesse ser completa sem essas coisas. A pergunta pairou entre eles enquanto a música crescia. Os olhos de Damien encontraram os dela, e por um momento, Autumn vislumbrou vulnerabilidade sob seu controle cuidadoso. Eu pensava que sim, disse ele baixinho, antes de você e Elliot. Antes que ela pudesse processar o que ele quis dizer, a música terminou, e o encanto foi quebrado. Damien se afastou, sua expressão retornando à sua usual neutralidade controlada. Devemos circular, disse ele. O avô está observando. O resto da noite passou em um borrão de apresentações e respostas, cuidadosamente elaboradas. Quando voltaram para a mansão, Autumn estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Interpretar o papel da esposa dedicada, enquanto lutava com sentimentos cada vez mais complicados, estava cobrando seu preço. A senhora Winters os encontrou na porta. Elliot está dormindo. Ele tentou esperar por vocês, mas não conseguiu passar das 9. Obrigada por cuidar dele, disse Autumn agradecida. Vou dar uma olhada nele. Tenho alguns trabalhos para terminar, disse Damien, já afrouxando sua gravata. Boa noite, Autumn. Ela o observou ir embora, impressionada com o contraste entre o homem que a havia abraçado tão intimamente na pista de dança e essa figura distante, recuando para seu escritório. No quarto de Elliot, Autumn sentou-se na beira da cama do filho, observando-o dormir. Seu rosto estava sereno, inocente do complicado mundo adulto que o rodeava. Ela afastou uma mecha de cabelo de sua testa, seu coração cheio de amor e preocupação. Mamãe. A voz sonolenta de Elliot a surpreendeu. Você está em casa. Sim, querido, volte a dormir. Você dançou com o Damien? Perguntou ele, os olhos ainda fechados. Dancei, confirmou ela suavemente. Bom, murmurou Elliot. Papai nunca dançou com você. Você disse que isso te deixava triste. A garganta de Autumn se apertou de emoção. Ela havia esquecido aquela conversa. Uma noite em que Elliot, então com apenas 4 anos, havia perguntado por que ela parecia triste assistindo um casal dançar na televisão. Damien gosta de você, continuou Elliot, voltando a dormir. Ele me disse isso quando estávamos jogando videogame. Ele disse que você é a pessoa mais forte que ele conhece. Autumn ficou muito quieta, absorvendo essa revelação. Quando ele te disse isso? Mas Elliot já estava dormindo novamente, sua respiração profunda e regular. Autumn saiu do quarto e caminhou lentamente pelo corredor, parando na frente do escritório de Damien. A luz vazava por baixo da porta, indicando que ele ainda estava acordado. Ela levantou a mão para bater, depois hesitou, insegura do que diria. A pessoa mais forte que ele conhece? O que isso significava no contexto do acordo deles? Era apenas mais uma frase para o benefício de Elliot. Para fortalecer a ilusão do casamento deles, ela abaixou a mão e continuou para seu próprio quarto, onde cuidadosamente removeu o vestido de estilista e as joias de diamantes, as armadilhas de Sra. Crawford, que ainda pareciam um disfarce. Enquanto lavava sua maquiagem, Autumn encarou seu reflexo no espelho. 8 meses restavam em seu contrato. 8 meses até que ela se afastaria com o dinheiro que garantiria o futuro de Elliot. Aquele havia sido o plano, o único plano. Então, por que o pensamento agora a preenchia com uma vaga sensação de perda? Na manhã seguinte,
Autumn acordou e encontrou um envelope pardo em sua mesa de cabeceira. Dentro havia um documento legal e uma nota na caligrafia precisa de Damien. Preparei com meus advogados documentos te dando a guarda total de Elliot. Se Ryan causar algum problema, isso irá proteger vocês dois. De Autumn encarou os papéis, emoções lutando dentro dela. O gesto era prático, profissional e ainda assim profundamente atencioso. Exatamente como o próprio homem, ela encontrou Damien na cozinha, uma visão rara pela manhã, já que ele geralmente ia para o escritório antes que ela e Elliot descessem para o café da manhã. Obrigada por isso, disse ela, mostrando o envelope. Mas como você fez isso tão rápido? Damien tomou um gole de seu café. Eu os tinha preparado semanas atrás, depois de nossa conversa sobre a falta de confiabilidade de Ryan. A visita de ontem pareceu apenas o momento certo para te dar. Semanas atrás, muito antes da aparição de Ryan. A revelação de que Damien havia estado pensando sobre a segurança dela e de Elliot o tempo todo deixou Autumn momentaneamente sem palavras. Você não precisa usá-los, acrescentou Damien, interpretando seu silêncio errado. Mas eles estão lá se precisar. Não é isso, disse Autumn, encontrando sua voz. É só... Obrigada. Por pensar em nós. Algo mudou na expressão de Damien. Um amolecimento ao redor dos olhos, um leve relaxamento de seus ombros perpetuamente retos. Elliot mencionou que Ryan raramente visita, disse ele. Isso deve ser difícil para vocês dois. É para Elliot, Autumn reconheceu. Para mim, é complicado. Ryan e eu éramos jovens quando nos casamos, jovens demais para entender no que estávamos nos metendo. E agora? Perguntou Damien, seu olhar intenso. Você se arrepende? Do casamento? Às vezes, Autumn admitiu. Mas nunca de Elliot. Ele é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Damien acenou com a cabeça, parecendo absorver isso. Ele é uma criança notável, inteligente, resiliente, como sua mãe. O elogio trouxe um rubor. As bochechas de Autumn. Ontem à noite correu bem, disse ela, mudando de assunto. Seu avô pareceu me aprovar. Ele fez mais do que aprovar, revelou Damien. Ele me ligou esta manhã para dizer que você é uma grande melhoria em relação àquela mulher Blackwood e que eu deveria segurar essa. Autumn riu. Elogios altos de fato. De Maxwell Crawford, os maiores. Damien conferiu seu relógio. Devo ir para o escritório. Temos o almoço de caridade do hospital amanhã, você se lembra? Me lembro, Autumn confirmou. Elliot está animado com isso. A senhora Winters disse que haveria outras crianças lá. Sim, um evento familiar. Tentarei estar em casa cedo hoje à noite para revisar os detalhes com você. Enquanto ele partia, Autumn ficou impressionada com o quão doméstico havia sido o diálogo, como um casal de verdade, discutindo sua agenda, compartilhando informações sobre seu filho. A linha entre o acordo deles e a realidade parecia estar se tornando mais tênue a cada dia. Mais tarde naquela manhã, enquanto Autumn estava revisando o correio em um pequeno escritório que havia reivindicado como seu, ela encontrou um envelope endereçado à senhora Damien Crawford, com uma caligrafia desconhecida. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem digitada. Me pergunto o que Maxwell Crawford diria se soubesse que o casamento de seu neto não passa de uma transação comercial. 100 mil reais transferidos para a conta anexa mantém seu segredo. Seguro. O sangue de Autumn gelou. Alguém sabia sobre o acordo deles. Alguém que estava disposto a chantageá-los para ficar quieto. Mas quem? Apenas a advogada de Damien, Victoria Reed, sabia a verdade. A menos que o rosto sorridente de Olivia Blackwood veio à mente. Seus comentários sobre timing conveniente de repente assumiram um significado mais sinistro. Autumn pegou o telefone para ligar para Damien, então parou. Isso poderia arruinar tudo. Não apenas o acordo deles, mas o relacionamento que Damien havia construído com seu avô. Maxwell Crawford claramente havia ficado satisfeito em ver seu neto finalmente se estabelecer. Se ele descobrisse a verdade, agora a traição seria devastadora. Deveria haver outra maneira de lidar com isso.
Autumn encarou a nota de chantagem, a determinação endurecendo dentro dela. Ela e Damien tinham um acordo. 1 ano de casamento em troca de segurança financeira para ela e Elliot. Ela não deixaria alguém destruir isso com ameaças. Com uma nova determinação, Autumn pegou o telefone e discou um número que não usava há meses. Tina? Sou eu, Autumn. Preciso de um favor. Naquela noite, quando Damien voltou para casa, Autumn estava esperando em seu escritório, a nota de chantagem em sua mesa. Precisamos conversar, disse ela quando ele entrou. Alguém sabe sobre nosso acordo. A expressão de Damien permaneceu calma enquanto ele lia a nota de chantagem. Mas Autumn notou o leve enrijecimento de sua mandíbula, um sinal que ela havia aprendido a reconhecer nos últimos meses. Como você encontrou isso? Perguntou. Ele, sua voz controlada. Chegou pelo correio esta manhã, Autumn explicou. Endereçado a mim especificamente. Damien colocou a nota cuidadosamente, como se pudesse explodir. Imagino que você tenha uma teoria sobre quem enviou. Olivia Blackwood, disse Autumn sem hesitação. As coisas que ela disse no baile, ela estava pescando, tentando confirmar. Suas suspeitas. É possível, Damien concedeu. Mas Olivia prefere métodos mais diretos de ataque. Isso parece muito sutil para ela. Então quem mais saberia? Victoria Reed é a única outra pessoa ciente de nosso acordo, e ela é sua advogada. Damien percorreu o comprimento de seu escritório, as mãos cruzadas atrás das costas. Nem necessariamente. Victoria poderia ter falado com alguém. Ou alguém no tribunal pode ter encontrado algo suspeito em nossa papelada. O que fazemos? Perguntou Autumn. Não podemos pagar o chantagista, nunca teria fim. Concordo, pagar só confirmaria nosso segredo e levaria a mais exigências. Damien virou-se para ela. Precisamos fazer nosso casamento parecer tão genuíno que qualquer acusação pareça uma calúnia amarga. Como fazemos isso? Vamos para o ataque, disse Damien com decisão. Aumentemos nossas aparições públicas. Mostremos mais afeto. Talvez até discutamos começar uma família. O coração de Autumn disparou com a sugestão. Uma família? Não é extremo demais para um acordo temporário? Não precisaríamos realmente fazê-lo, Damien esclareceu. Basta plantar a ideia na consciência pública. Meu avô ficaria encantado, e ninguém acreditaria que nosso casamento é falso se estivéssemos planejando ter filhos. A lógica fazia sentido, mas algo na ideia deixava Autumn inquieta. E quanto ao chantagista? Apenas ignoramos a ameaça? Não. Mandarei minha equipe de segurança investigar. Enquanto isso, seguimos em frente como planejado. Damien hesitou. Então acrescentou. Isso não muda nada entre nós, Autumn. Nosso acordo permanece. 1 ano. E então você terá tudo o que combinamos. Certo, disse Autumn, ignorando a pontada de decepção que suas palavras provocaram. Claro. Na manhã seguinte, surgiu uma nova complicação. Enquanto Autumn se preparava para levar Elliot para a escola, a Sra. Winters apareceu com uma expressão preocupada. Sra. Crawford, tem um homem no portão novamente. Não é o Sr. Hayes desta vez. Ele diz que é repórter e quer falar com a senhora sobre o seu acordo com o Sr. Crawford. O sangue de Autumn gelou. Ele disse o nome dele? Mark Stevens, da CIU. Revista City Buzz. City Buzz, um tabloide local conhecido por reportagens escandalosas e fofocas de celebridades. Exatamente o tipo de publicação que usaria uma história sobre um casamento falso. Diga a ele que não comentarei, disse Autumn firmemente. E por favor avise o Sr. Crawford imediatamente. Enquanto a Sra. Winter saía para fazer a ligação, Elliot saiu do quarto, mochila na mão. Pronto para a escola, mãe? Autumn forçou um sorriso. Na verdade, querido, acho que o Thomas vai te levar hoje. A mamãe tem algumas coisas para resolver aqui. Está tudo bem? Perguntou Elliot, sua percepção a pegando de surpresa. Tudo bem. Ela o assegurou, ajoelhando-se ao seu nível. Só algumas coisas de adulto para resolver. 20 minutos depois que Thomas levou Elliot para a escola em segurança, Damien invadiu a porta da frente,
parecendo mais desgrenhado do que Autumn jamais o vira. Vim assim que a Sra. Winters ligou, disse ele. O repórter ainda está aqui? A segurança pediu que ele fosse embora, respondeu Autumn, mas ele deixou isso. Ela entregou a Damien um cartão de visitas com uma nota escrita à mão no verso. Sei a verdade sobre seu casamento. Estou dando a vocês a chance de contar sua versão antes que a história seja publicada. A expressão de Damien escureceu. Raço está escalando rápido demais. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Acho que já sei, disse Autumn. Lembra que mencionei ter ligado para minha amiga Tina ontem? Ela ainda trabalha no restaurante e ela me disse que Ryan tem se gabado de ter alavancagem sobre mim. Algo que me faria mudar de ideia sobre ajudá-lo. Seu ex-marido está chantageando você? A voz de Damien estava perigosamente calma. Faz sentido, Autumn raciocinou. Ele aparece pedindo dinheiro, eu me recuso, e de repente há uma nota de chantagem. Ele deve ter descoberto ou adivinhado que nosso casamento não é genuíno. Mas como ele conseguiria essa informação para um repórter tão rapidamente? Questionou Damien. Ryan tem um primo que trabalha no ramo editorial. Talvez haja uma conexão ali. Autumn passou a mão pelo cabelo em frustração. Eu deveria ter visto isso chegando. Ryan sempre foi vingativo quando não conseguia o que queria. Damien ficou em silêncio por um longo momento, sua expressão ilegível. Então, ele pegou seu telefone. Preciso fazer algumas ligações. Vamos resolver isso. O nós não escapou à atenção de Autumn. Apesar da crise, havia algo reconfortante em não enfrentá-la sozinha. Naquela tarde, Autumn recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Encontre-me no Riverside Park, 14. Venha sozinha se quiser impedir a história. Ela mostrou para Damien, que imediatamente balançou a cabeça. Absolutamente não, pode ser perigoso. É um parque público em plena luz do dia, Autumn apontou. E se for Ryan, ele não vai me machucar. Ele é muitas coisas, mas não violento. Eu vou com você, Damien insistiu. Isso anularia o objetivo de venha sozinha, Autumn argumentou. Além disso, se for sobre dinheiro, preciso lidar com isso do meu jeito. Eles discutiram por vários minutos antes de chegar a um acordo. Autumn encontraria o chantagista, mas a equipe de segurança de Damien estaria posicionada discretamente por todo o parque. Às 14h em ponto, Autumn sentou-se em um banco perto da fonte central do parque, tentando parecer calma apesar do coração acelerado. Ela não precisou esperar muito antes que uma figura familiar se aproximasse. Eu sabia que você viria, disse Ryan, sentando-se ao lado dela com confiança imerecida. Você sempre foi a responsável. O que você quer, Ryan? Perguntou Autumn, cortando sua presunção. Acho que deixei isso claro. 20 mil para meu empreendimento comercial ou seu pequeno golpe de casamento vai para o público. Ele sorriu friamente. Eu talvez não seja o marido perfeito, mas não sou estúpido. A ocasião foi conveniente demais. Você se casando de repente com um dos homens mais ricos da cidade, justamente quando ele precisa de uma esposa para garantir sua herança? Você está me chantageando com base em uma suposição? Disse Autumn, tentando blefar. Isso é baixo mesmo para você. Não apenas uma suposição. Ryan tirou o telefone e mostrou a ela uma foto. Damien e Victoria Reed, em uma conversa aparentemente intensa em um restaurante. Meu amigo trabalha no Le Bistro. Os ouviu discutindo o acordo de casamento alguns dias antes do seu casamento. Disse que eles mencionaram os termos do contrato e os cronogramas de pagamento. O coração de Autumn afundou. Não era apenas especulação. Ryan realmente tinha provas. Então qual será, Autumn? Pressionou Ryan. 20 mil parece uma pechincha para guardar seu segredo. E quanto ao Elliot? Perguntou Autumn, sua voz endurecendo. Você pensou no que isso faria a ele? Descobrir que o casamento de sua mãe é uma farsa? Que a estabilidade que ele finalmente encontrou não é real? Ryan teve a decência de parecer levemente desconfortável. O garoto vai ficar bem. Ele é adaptável. Você está disposto a machucar seu próprio filho por dinheiro, disse Autumn com desgosto evidente em seu tom. Eu não estou machucando ninguém, Ryan se defendeu.
Estou apenas pedindo o que mereço. Você está morando em uma mansão enquanto eu mal consigo pagar o aluguel. Onde está a justiça nisso? Justiça? Alton riu amargamente. Você nos abandonou, Ryan. Você escolheu se afastar de suas responsabilidades. Qualquer dificuldade que você esteja enfrentando agora é resultado de suas próprias escolhas. A expressão de Ryan escureceu. Tudo bem, faça como quiser. Tenho certeza de que os tabloides pagarão muito por esta história de qualquer maneira. Quando ele se levantou para ir embora, Alton jogou sua carta final. Eu não faria isso se fosse você. Por que não? Zombou Ryan. Porque eu tenho algo que você valoriza mais do que dinheiro. Sua liberdade. Alton tirou um envelope da bolsa. Esses são registros de todas as vezes em que você deixou de pagar pensão alimentícia. As visitas perdidas, as promessas quebradas. Os advogados de Damian prepararam a documentação para acusações criminais de abandono de filho e falta de provisão. O rosto de Ryan ficou pálido. Você não faria isso. Eu faria, disse Alton firmemente. Se uma palavra disso sair, se você sequer insinuar a alguém sobre meu casamento, esses documentos vão direto para o promotor. Você está blefando, disse Ryan, mas a incerteza havia se insinuado em sua voz. Experimente. Alton se levantou mantendo contato visual. Aí o repórter que você contatou. Ele trabalha para Damian agora. Acontece que jornalistas de tabloides não são muito leais quando são oferecidos dinheiro suficiente. Ryan olhou para ela, claramente tentando avaliar sua resolução. Finalmente ele xingou baixinho. Isso não acabou, Alton. Sim, acabou. Ela disse com calma confiança. Vá para casa, Ryan. Encontre um emprego de verdade. Seja melhor. Quando Ryan saiu furioso, Alton soltou um suspiro trêmulo. A adrenalina do confronto a deixando levemente tremendo. Isso foi impressionante, disse a voz de Damian atrás dela. Eu deveria ter ficado para trás, mas não pude resistir a testemunhar essa apresentação. Alton se virou para encontrá-lo a alguns metros de distância. Admiração clara em seus olhos. Não foi uma apresentação. Eu quis dizer cada palavra. Eu sei, disse Damian suavemente. Foi isso que a tornou impressionante. Eles voltaram para o carro em silêncio confortável. Mas enquanto Thomas os levava para casa, Alton não pôde deixar de perguntar. Você realmente comprou o repórter? Os lábios de Damian se contraíram em um sorriso raro. Não, mas eu o convenci de que havia uma história muito mais interessante sobre corrupção corporativa em sua própria editora. Parece que o CEO tem desviado fundos por anos. Isso é verdade? Perguntou Alton, genuinamente curiosa. Absolutamente. Tenho essa informação há meses, esperando o momento certo para usá-la. A expressão de Damian ficou séria. Eu protejo o que é meu, Alton. A declaração possessiva enviou um calor inesperado por ela. Naquele momento, era fácil esquecer que seu casamento era apenas um contrato com prazo para expirar em alguns meses. Nas semanas seguintes, eles implementaram seu plano para fazer seu casamento parecer mais genuíno do que nunca. Eles compareceram a eventos de caridade de mãos dadas, foram fotografados jantando romanticamente e até deram uma entrevista cuidadosamente escrita para as páginas da sociedade sobre seu romance relâmpago. A ameaça de chantagem parecia ter desaparecido, mas algo mais estava se desenvolvendo em seu lugar, algo que nenhum dos dois havia previsto. Uma noite, ao voltarem de um jantar beneficente, Alton se viu relutante em dizer boa noite. Eles haviam passado a noite toda envolvidos em uma conversa fácil, rindo de piadas compartilhadas e apresentando uma imagem tão convincente de um casal apaixonado que Alton teve momentos em que esqueceu que estavam fingindo. Você gostaria de uma bebida? Ofereceu Damian ao entrarem na mansão. Tenho alguns papéis para revisar, mas poderia usar a companhia. Eu gostaria. Alton aceitou, surpresa por quão natural era segui-lo até seu escritório. Enquanto Damian despejava um copo de uísque para cada um, Alton se acomodou em uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. O cômodo havia se tornado familiar nos últimos meses. Um espaço onde eles costumavam discutir horários ou planejar suas aparições públicas. Para uma noite de sucesso, Damian brindou, entregando-lhe um copo. Foi
perguntou Autumn. Maxwell parecia distraído. Ele está preocupado com sua saúde. Os médicos encontraram algo durante seu último exame, revelou Damien. Mas ele não quis discutir isso hoje à noite. Sinto muito, disse Autumn sinceramente. É sério? Damien deu de ombros, mas o gesto não conseguiu esconder sua preocupação. Ele minimiza, mas sim, acho que pode ser. Autumn o observou por cima da borda de seu copo. Você se importa muito com ele, não é? Apesar das condições que ele impôs à sua herança. Ele é complicado, admitiu Damien. Controlador, tradicional, às vezes irritante. Mas ele me criou depois que o casamento dos meus pais se desfez. Me ensinou tudo o que sei sobre negócios e responsabilidade. Ele te ama, observou Autumn. Isso é óbvio quando ele olha para você. Talvez, Damien concedeu, à sua maneira. Um silêncio confortável pairou entre eles. Autumn ficou impressionada com o quanto havia mudado desde suas primeiras interações desajeitadas. O homem frio e profissional que havia proposto seu acordo havia gradualmente revelado camadas de profundidade e complexidade que ela não esperava. Elliot me perguntou algo interessante hoje, disse Damien, quebrando o silêncio. Ele queria saber se eu a amava. Os olhos de Damien encontraram os dela do outro lado da sala. Ele disse que esperava que sim, porque você merece alguém que a ame. O coração de Autumn falhou uma batida. O que você disse a ele? Eu disse a ele que você é a mulher mais extraordinária que já conheci, disse Damien baixinho, que qualquer homem teria sorte em tê-la em sua vida. Isso não responde à pergunta dele, Autumn apontou, sua voz quase um sussurro. Não, Damien concordou. Não responde. A tensão entre eles era palpável, uma possibilidade não dita, pairando no ar. Mas nenhum dos dois parecia pronto para abordá-la diretamente. Está ficando tarde, disse Autumn finalmente, colocando seu copo vazio. Devo ir ver o Elliot. Damien assentiu, o momento passando. Claro. Boa noite, Autumn. Boa noite, Damien. Ao fechar a porta do escritório atrás de si, Autumn se encostou na parede, o coração acelerado. O que estava acontecendo com ela? Isso não fazia parte do plano. Desenvolver sentimentos reais por Damien Crawford só complicaria as coisas quando o ano deles terminasse. Mas com o passar dos dias, Autumn achou cada vez mais difícil manter a distância emocional que seu acordo exigia. Pequenos momentos a pegavam de surpresa. Damien ajudando Elliot com um projeto de ciências. Os três rindo durante o jantar. A maneira como a mão de Damien às vezes permanecia na dela, quando estavam sozinhos. A linha entre fingimento e realidade estava se tornando tênue, e Autumn não tinha certeza se queria redesenhá-la. 2 meses antes do prazo de expiração do contrato, a saúde de Maxwell Crawford piorou. Ele foi hospitalizado, com complicações cardíacas, e Damien passou longas horas no hospital, claramente preocupado apesar de suas tentativas de parecer estoico. Você deveria ir para casa, Maxwell lhe disse uma noite, enquanto Autumn entrava no quarto do hospital com flores frescas. Sua esposa precisa de você mais do que eu agora. Autumn entende, disse Damien, embora lhe oferecesse um sorriso grato pela visita. Claro que entendo, Autumn garantiu, arrumando as flores na mesa de cabeceira. Como o senhor se sente hoje, Maxwell? Como um velho cujo coração está lembrando-o de sua idade, resmungou Maxwell. Mas melhor por vê-la, minha querida. Você tem sido boa para meu neto, sabe? Ele também tem sido bom para mim, respondeu Autumn honestamente. Os olhos perspicazes de Maxwell estudaram seu rosto. Sim, acredito que isso seja verdade. O que torna o que vou dizer ainda mais difícil. Damien ficou tenso ao seu lado. Não, deixe-me terminar, insistiu Maxwell. Vivi o suficiente para reconhecer quando estou sendo enganado, mesmo com as melhores intenções. O coração de Autumn afundou. Ele havia descoberto o acordo deles. Tudo estava prestes a desmoronar poucos meses antes da conclusão. Seu casamento, continuou Maxwell, sua voz mais fraca, mas ainda imponente, não é o que eu esperava quando incluí essa condição em meu testamento. Damien se endireitou, sua expressão cuidadosamente neutra. O que o senhor quer dizer? Quero dizer, rapaz, que quando exigi que você se casasse antes dos 40 anos,
Não estava tentando forçá-lo a um casamento sem amor por conveniência. Maxwell estendeu a mão para Autumn. Eu queria que você encontrasse o que seus pais nunca tiveram. Uma verdadeira parceria baseada em respeito mútuo e afeição genuína. Não entendo, disse Damien, embora seu tom sugerisse que entendia. Não finja ser idiota, Damien. Não lhe cai bem. Maxwell tossiu fracamente. Eu sabia desde o começo que seu casamento foi arranjado. Victoria Reed tem um péssimo blefe. Autumn trocou um olhar alarmado com Damien. Maxwell, deixe-me terminar, insistiu o velho. O que eu não antecipei foi vê-los realmente se apaixonarem apesar de si mesmos. Foi bastante divertido, devo dizer. O silêncio preencheu a sala, enquanto Autumn e Damien absorviam suas palavras. O senhor não está com raiva? Damien finalmente perguntou. Raiva? Não. Maxwell balançou a cabeça lentamente. Decepcionado por você ter sentido a necessidade de me enganar, talvez. Mas eu entendo por que você fez isso. A empresa significa tudo para você, assim como significou para mim na sua idade. Ele voltou seu olhar para Autumn. E você, minha querida, você correu um risco considerável pelo futuro de seu filho. Eu respeito esse tipo de devoção materna. Então, o que acontece agora? Perguntou Damien, a incerteza colorindo sua voz pela primeira vez desde que Autumn o conhecia. Agora? Nada muda. Maxwell sorriu fracamente. A condição foi cumprida, tecnicamente, se não espiritualmente. A empresa é sua, como estipulado. E nosso casamento? Perguntou Autumn baixinho. Isso, disse Maxwell, seus olhos brilhando apesar de seu estado frágil. Depende inteiramente de vocês dois. Mas se um velho pudesse dar um conselho, não deixe o orgulho ou o medo impedi-lo de reconhecer quando você acidentalmente encontrou exatamente o que precisa. A viagem de volta do hospital foi repleta de um silêncio carregado. Autumn olhou pela janela, tentando processar tudo o que Maxwell havia dito. Ela realmente havia se apaixonado por Damien. E mais incrível ainda, ele também tinha sentimentos por ela. Ele sabia o tempo todo, disse Damien finalmente, quando Thomas passou pelos portões da mansão. Todo esse tempo, nós pensamos que estávamos enganando ele, e ele estava apenas nos observando. Isso muda alguma coisa? Perguntou Autumn cautelosamente. Legalmente, quero dizer. Não, Damien confirmou. Como ele disse, a condição foi cumprida. A empresa permanece segura. Então, nosso acordo permanece, disse Autumn, tentando manter sua voz neutra. Mais 5 meses e então... você pega o dinheiro e vai embora. Damien completou, seu tom ilegível. Como combinado. Dentro da mansão, eles encontraram Elliot esperando por eles, animado com um projeto da escola. Estamos fazendo árvores genealógicas, explicou ele, espalhando um grande quadro de avisos na mesa da cozinha. Preciso de fotos de todos. Já tenho algumas minhas e da mamãe, mas preciso de uma sua também, Damien. Autumn viu o brilho de emoção cruzar o rosto de Damien por ser incluído na árvore genealógica de Elliot. Tenho certeza de que podemos encontrar uma, disse Damien, sua voz suave. Talvez do nosso dia de casamento. Perfeito, Elliot sorriu. E posso colocar o vovô Maxwell também? Já que ele é meu bisavô por parte de pai? Acho que ele gostaria muito disso, disse Damien, bagunçando o cabelo de Elliot carinhosamente. Enquanto ajudavam Elliot com seu projeto, Autumn ficou impressionada com o quão natural tudo parecia, os três juntos uma família em todos os sentidos que importavam. A ideia de que isso terminaria em alguns meses criou uma sensação de vazio em seu peito. Mais tarde naquela noite, depois de colocar Elliot na cama, Autumn encontrou Damien no jardim, olhando para o céu estrelado. 1 centavo pelos seus pensamentos? Perguntou ela, juntando-se a ele no banco de pedra. Eu estava pensando no que o avô disse, admitiu Damien, sobre nós encontrarmos acidentalmente o que precisamos. O coração de Autumn acelerou. E? O que você acha que ele quis dizer? Damien se virou para encará-la, sua compostura usual substituída por uma vulnerabilidade que ela raramente tinha visto. Acho que ele quis dizer que às vezes as coisas que planejamos não são tão importantes quanto as coisas que nunca esperamos. Como um casamento conveniente se transformando em algo mais?
Perguntou Autumn suavemente, como um acordo comercial me dando a família que eu nunca pensei que queria. Damian alcançou sua mão, seu toque enviando calor através dela. Autumn, esses últimos 10 meses me mudaram de maneiras que eu nunca antecipei. Você e Elliot, vocês se tornaram essenciais para mim. Essenciais para a imagem, para a empresa, pressionou Autumn precisando de clareza. Essenciais para minha felicidade, respondeu Damian sem hesitação. Quando penso em você indo embora em 5 meses, levando Elliot com você, não consigo respirar. Eu não quero que nosso contrato termine. Os olhos de Autumn se encheram de lágrimas. O que você está dizendo, Damian? Estou dizendo que te amo, declarou ele, as palavras simples, mas profundas. Amo sua força, sua integridade, sua devoção a Elliot. Amo a maneira como você me desafia, a maneira como você trouxe calor e risos para esta casa. Ele pegou ambas, as mãos dela nas suas. Estou pedindo para você ficar, não pelo dinheiro, não pelo contrato, mas porque eu quero um casamento de verdade com você. Quero ser uma família de verdade com você e Elliot. Autumn estava sobrecarregada, alegria e medo lutando dentro dela. Tenho medo, admitiu ela. E se isso não for real? E se for apenas a situação, morando juntos, fingindo estar apaixonados, que criou esses sentimentos? Você me ama? Perguntou Damian diretamente. Não o dinheiro, não a segurança. Eu? Autumn fechou os olhos procurando em seu coração a verdade. Quando ela os abriu novamente, soube com certeza. Sim, tenho lutado contra isso por meses, mas sim, eu te amo. Alívio e alegria transformaram o rosto de Damian. Então isso é tudo o que importa. A situação pode ter nos unido, mas o que construímos é real. E nosso contrato? Perguntou Autumn. O dinheiro? O dinheiro é seu de qualquer maneira, Damian a assegurou. Eu honrarei todos os detalhes do nosso acordo original, se for isso que você quiser. Mas espero que você considere uma emenda, uma que remova a data de expiração. Autumn riu através de suas lágrimas. Isso soa suspeitamente como um pedido de casamento. Talvez seja, disse Damian, seu sorriso refletindo a luz das estrelas. Eu nunca fui bom com romance, Autumn, mas eu sei o que eu quero e isso é uma vida com você e Elliot. Acho que Elliot gostaria disso, disse Autumn suavemente. Ele já te considera da família, sabe? E você? Perguntou Damian, um toque de sua antiga incerteza aparecendo. O que você gostaria? Em vez de responder com palavras, Autumn se inclinou e o beijou. Um beijo de verdade, cheio da emoção que ela havia suprimido por meses. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, ela sorriu. Acho que gostaria de parar de fingir e começar a viver, Sr. Crawford. Um ano depois, a mansão Crawford foi transformada para uma celebração. Flores brancas decoravam o jardim e luzes cintilantes pendiam das árvores. Os convidados se misturaram no gramado, taças de champanhe na mão, enquanto esperavam o evento principal. Nas escadas do pátio, Damian estava com Elliot, agora com 7 anos de idade e vestindo orgulhosamente um smoking em miniatura que combinava com o de seu padrasto. Você tem as alianças? Perguntou Damian, fingindo estar preocupado. Pela 10ª vez, sim. Elliot riu, batendo no bolso. A mamãe vai chegar em breve, certo? A qualquer momento, Damian confirmou, olhando seu relógio. A multidão se aquietou quando a música começou a tocar. Na extremidade do jardim, Autumn apareceu radiante em um vestido branco simples. Diferentemente do primeiro casamento, esta celebração foi repleta de alegria e expectativas genuínas. Enquanto ela caminhava em direção a eles, Autumn refletiu sobre a jornada que os havia trazido até aqui. O que havia começado como uma transação comercial havia evoluído para a maior história de amor de sua vida. A mulher que antes tinha medo de acreditar em segundas chances, agora estava abraçando uma de todo o coração, Maxwell Crawford. Parecendo frágil, mas determinado, esperava no altar para oficiar a cerimônia, um papel que ele havia insistido em desempenhar, apesar das objeções de seus médicos. Eu te disse, sussurrou ele para Damian quando Autumn se juntou a eles, que a cláusula do casamento foi o melhor presente que já lhe dei.
O senhor estava certo, avô, Damian admitiu, seus olhos nunca deixando o rosto de Autumn. Desta vez, estou feliz por não ter conseguido o que queria. Quando eles trocaram votos pela segunda vez, votos reais de coração, Autumn soube que alguns arranjos, não importa o quão calculados no início, podem florescer em algo autêntico e bonito. O contrato que os havia unido havia expirado. Há muito tempo. Mas o amor que havia crescido em seu lugar estava apenas começando. Um amor construído na confiança, respeito e na alegria inesperada de encontrar a família nas circunstâncias mais improváveis. Quando Maxwell os declarou marido e mulher, Damian puxou Autumn para perto, sussurrando em seus lábios, sem data de expiração desta vez. Promete? Ela perguntou sorrindo para ele. Eu prometo, respondeu ele, selando seu voto com um beijo, enquanto Elliot comemorava e os convidados aplaudiam. Seu casamento falso havia terminado, mas sua verdadeira história de amor estava apenas começando.